nós líderes não temos o direito de não nos adaptarmos para conseguir o melhor das pessoas. E eu acredito que a gente vive num momento do mundo, da sociedade, enfim, de tudo, em que não dá mais para o líder ter um estilo de liderar, né? Não dá mais para o vendedor ter um estilo de vender. A gente precisa ter várias ferramentas, né? Várias possibilidades dentro da nossa caixinha de ferramentas. As pessoas não mudam pela empresa, as pessoas mudam por elas. E se você não achar o caminho delas mudarem por elas, as pessoas não vão mudar, porque elas mudam por elas mesmas, porque elas se sentem mais poderosas, melhor remuneradas, mais felizes. Elas vão buscar o caminho delas. Seja bem-vindo a mais um episódio do Podcast Venda Mais. Eu sou Marcelo Caetano. Hoje estarei aqui com Karen Jarchewski e Rogério Babler para a gente bater um papo muito legal. Hoje o assunto é liderança, né? Sempre de um jeito sério, descontraído e profundo, que combina com o nosso convidado de hoje. Hoje o assunto é liderança e um tema que é o tema do livro do nosso convidado, um tema super especial. Mas antes eu quero convidar a Karen Jarchewski aqui para estar junto. Karen Jarchewski, que é nossa sócia na Venda Mais, responsável pela área de capacitação corporativa. Karen, seja muito bem-vinda ao podcast Venda Mais. Obrigada, Caetano, todo mundo que acompanha a gente, Rogério, por aceitar esse convite. Prazer bater esse papo com o Rogério, né, que é um grande amigo, parceiro. Rogério, que é diretor-geral da MH Consult, que é uma das empresas que eu mais admiro em educação corporativa no Brasil, porque leva muito a sério a educação, leva muito a sério o processo de desenvolver pessoas de uma maneira prática, organizada, divertida, gamificada, enfim, a gente fez recentemente o nosso evento da Venda Mais, o nosso summit para os nossos colaboradores com o MH, foi incrível, sucesso absoluto. E hoje a gente tem esse prazer de ter esse bate-papo, né, Rogério, contigo sobre neuroliderança, um dos caras que eu mais admiro em educação e que conhece muito de liderança, que conhece muito do dia a dia, tem muita história para contar, né? Depois você conta como a gente se conheceu aí, mas foi aprendendo, foi se desenvolvendo, foi buscando conhecimento, que eu acho que é uma característica, né, muito forte do Rogério, minha e de todo mundo que trabalha com educação. Então seja muito bem-vindo, Rogério. Que prazer imenso estar aqui com vocês, Caetano, Karen. Eu estou muito feliz pelo convite e a recíproca é verdadeira, né? Eu adoro trabalhar com a Venda Mais. Quando aparecem clientes que têm necessidade de trabalhos orientado à área comercial, à área de vendas, eu estou sempre indicando a Venda Mais. Então, somos parceiros, na verdade, de negócio. Conheci a Karen alguns anos atrás, se eu não me engano, Karen, me corrija, foi em 2023. A gente foi para um summit nos Estados Unidos, se eu não me engano, foi em San Diego. O ATD, Association for Talent and Development, foi maravilhoso. A Karen estava passando pelos corredores, distribuindo os corações da Venda Mais. Eu falei, quem é essa mulher maluca aí? E aí me apaixonei conversando com a Karen também por todo o potencial. E estou muito feliz de estar aqui, muito feliz pelo convite. Rogério, quero começar na nossa convenção, né? O Rogério fez lá uma apresentação, depois ele trabalhou um game lá muito legal. E quando o Rogério fez a apresentação dele, eu fiz várias anotações, né, a Karen também fez. E uma coisa que eu senti é algo que, de repente, quando você falou do seu novo livro, do seu novo tema do livro, me clareou, assim. Eu falei: "Pô, é isso que o Rogério deixou claro lá". E o seu livro novo chama Sinapses de um Líder Imperfeito. E esse tema, para mim, é fantástico, né, porque, às vezes, o líder ele tem uma mania da perfeição, da necessidade da perfeição, e ele se coloca uma pressão muito grande e isso acaba colocando dentro de uma quase armadura da perfeição e distanciando da conexão, porque é uma coisa que eu aprendi com uma grande amiga que é psiquiatra, ela falou bem assim: "A gente conecta exatamente na vulnerabilidade e na imperfeição. Quando a gente não tem imperfeição nem vulnerabilidade, a gente não conecta e a gente não consegue dar o próximo passo". Fala um pouco sobre isso, sobre essa coragem do líder ser imperfeito. Puxa, na verdade, foi um aprendizado ao longo da vida, viu, Caetano? Não foi alguma coisa extremamente organizada. Eu me deparei ao longo da minha história em treinamento, eu estou há 18 anos em treinamento, antes os outros 14 no ambiente corporativo,
Eu comecei como eletricista de manutenção e saí do ambiente corporativo numa posição de head de RH e de Business Excellence, um nome bacana para falar, para cuidar da questão de auditorias e de planejamento estratégico dentro do ambiente corporativo. E percebi ao longo dessa jornada, inclusive nos meus momentos de terapia, que a imperfeição faz parte do nosso dia a dia. Eu não sei se a gente vai ganhando isso com a maturidade ou se foi com algumas cabeçadas que eu dei na vida, e foram muitas. E de repente, Caetano, eu me peguei, na verdade, através de feedback das pessoas, que eu mobilizava no momento que eu estava conduzindo um treinamento ou uma palestra, que não era pelo conteúdo em si, mas pelas histórias que eu trazia, né? Histórias essas que são da minha carreira, né? Que desde quando eu comecei como eletricista ou até quando criança, né? Tem uma história que eu conto no livro de criança, eu, meus irmãos brincando no quintal com o meu pai. E as pessoas começaram a falar: "Puxa, eu nunca me esqueço daquela história que você contou, e isso pegou para mim", né. E aí algumas pessoas muito queridas começaram a me incentivar para que por que não fazer um livro sobre isso? E aí, como eu sou apaixonado por neurociência e estava estudando já há alguns anos, desde 2016, neurociência, virei sócio do Instituto de Neuroliderança, e eu comecei a perceber que mesmo sem saber de neuro, essas coisas estavam acontecendo no meu cérebro. Naturalmente isso estava rolando. Então a ideia do livro não é contar sobre a minha história, não é uma autobiografia, é falar sobre neurociência, falar especificamente sobre neuroliderança. Mas eu queria trazer algo palpável, isso é uma característica que eu sempre me preocupei, é dar tangibilidade para quem nos ouve, para quem são nossos interlocutores. Como é que eu faço isso na prática? E a melhor forma que eu encontrei para fazer isso é mostrando os meus erros e acertos. E muito mais erros do que acertos, né? Então, eu conto uma história no livro, imediatamente eu trago uma questão conceitual, um contexto e um conceito, e convido a pessoa no final do capítulo a falar: essa foi a minha história. Mas qual seria a sua dentro desse contexto? E como é que você consegue aplicar isso? Então, o livro, na verdade, foi uma grande terapia para mim, Caetano. Foi assim, momentos, inclusive momentos de muito choro, porque tem um capítulo específico que eu falo dos meus lutos, né, e realmente eu mergulhei no livro na hora que estava escrevendo. De repente era uma sexta-noite, eu estava lá escrevendo, com uma taça de vinho do lado que, no momento, até por causa da neurociência, eu estou consumindo pouco álcool, mas eu estava lá com a taça de vinho do lado e chorando copiosamente. Minha esposa foi me acudir, falou: "Pô, o que está acontecendo?" Eu falei: "Não, tá tudo bem, eu só estou revisitando minhas memórias aqui". Então foi assim que começou, ô Caetano. Não, acho genial, né, porque eu acredito muito nisso, né, de a gente revisitar e olhar para dentro da gente mesmo, né, como a gente aprende com esse processo, escrever um livro passa muito por isso, né. Mas eu queria te perguntar, assim, falando disso, né, da liderança, dessa vulnerabilidade, da necessidade da gente olhar, se reconhecer, entender que a gente não é perfeito, né, mas como que começa esse processo? O que que você viu revisitando a tua história, que você viu conhecendo tantas histórias, que eu sei que você tem várias histórias, né, que você vê ao longo do dia a dia aí treinando, desenvolvendo, mentorando tanta gente, porque ao mesmo tempo tem um contraponto aqui, né, eu sempre falo, né, tem um tema que eu sempre falo que é: líder não é super-herói, né, às vezes a gente coloca uma capa no líder, porque: "Ai, o líder vai resolver", não, o líder não é super-herói, porque mas em contrapartida o mundo corporativo exige muito isso da liderança, né, o líder resolve, o líder dá conta, o líder, né, como que faz esse contraponto? Em que momento começa esse processo de, olhar para a nossa própria história, se conhecer, reconhecer e acessar essa capacidade de entender que não existe total perfeição? Onde começa? Qual é o ponto de partida? Olha, cara, eu vou tentar responder contando uma história, né. E eu vou procurar ser breve nessa história. Quando eu era criança, a gente morava no ABC Paulista, ali na década de 80. Meu pai era um trabalhador de indústria, trabalhava numa automobilística e viveu a época do trabalho dele, propriamente dito, no ambiente da ditadura. E eu não estou trazendo nenhum contexto político aqui, é só
um contexto do cenário, né. Então o que que levava aquele momento social, a as famílias de maneira geral? É muito uma questão naquele momento era o comando e controle. Então uma pessoa que tinha, mais poder, por exemplo, dentro do ambiente de trabalho, ele determinava as diretrizes e as pessoas iam seguindo. E o trabalhador, ele de maneira subconsciente, ele levava isso para os seus lares, para sua família. E não era diferente na minha casa. Então meu pai, com a intenção de educar os filhos, ele pegava os 2 garotos, era eu, meu irmão, eu sou o mais velho, meu irmão 2 anos mais novo e minha irmã 2 anos 4 anos mais nova que eu. Nós tínhamos tarefas do lar para ajudar o pai e a mãe, e ali, no final de semana, eu e meu irmão ajudávamos meu pai a lavar o quintal. Então era sempre assim, ele pegava a mangueira, ia no fundo do quintal, e nesse fundo do quintal, com a mangueira, com uma caixa de sabão em pó, ele jogava um pouquinho de sabão em pó, colocava a mangueira, mirava a mangueira naquele canto do quintal, eu e meu irmão com a vassoura, ficava esfregando o quintal. E ele mudava a mangueira de posição e ele, esfrega aqui, e ficava mudando a mangueira de posição e a gente esfregando. Na verdade, ele estava lá no comando e controle, mas a gente achava aquilo era muito chato lavar o quintal, mas tinha uma parte que era maravilhosa, que era o momento que o quintal estava todo ensaboado e ele deixava eu e meu irmão tirar a camisa e a gente escorregava naquele piso no azulejão dos anos 80, até cortava a barriga que tinha uma ponta do azulejo destacada ali, mas era mega divertido. Depois minha mãe passava um metiolate cardia pra caramba e tudo certo. E um belo dia, eu e meu irmão, como moleques que éramos, né? Chegamos na frente que meu pai para lavar o quintal, chegamos alguns minutos antes, e ao invés de pegar a vassoura, pegamos a mangueira. E ao pegar a mangueira, meu pai ficou olhando para nós dois, a gente achou que já ia levar uma bronca, ele não teve dúvida, ele pegou uma vassoura e foi no outro extremo do quintal e falou para nós dois: "Vocês dois, com a mangueira onde eu estou com a vassoura". Ou seja, o poder não estava na mangueira, estava nele. E esse era o modelo dele educar. E o que que eu trago nisso, nessa imperfeição? Porque hoje a gente vê que o líder tem que trabalhar com confiança e autonomia, ainda mais no ambiente digital, comando e controle está banido, isso não pode acontecer. Mas no fundo, aquele homem, meu pai, estava extremamente bem intencionado. Intencionado com a educação dos seus filhos. E ele estava tentando passar disciplina, respeito, e diversas questões ali. E esse era o jeito dele fazer. Então, olhando para trás, o que que eu aprendi com essa história? A intenção é mais importante do que o método. E nós, como líderes, quando percebemos isso no ambiente de trabalho, a gente começa a se vulnerabilizar. Muitas vezes a gente fica buscando a fórmula mágica, o método mágico para tentar resolver as coisas no dia a dia. E se a gente está bem intencionado e aceitar as pessoas como elas são e como nós somos, os caminhos virão. E isso tem uma explicação neurocientífica. Quanto mais experiências passamos, distintas, mais campos sinápticos são criados no nosso cérebro através de uma disciplina chamada neuroplasticidade. Você desenvolve a neuroplasticidade com 3 questões básicas, ou fazendo questões totalmente novas, inusitadas, que nunca fez, ou melhorando coisas que você já sabe, né, ou repetindo coisas que você já é super fera para fazer melhor ainda. Então são 3 modelos diferentes que juntos, a soma deles se complementam para formar a neuroplasticidade. E nessa história eu aprendi isso, não precisa do método propriamente dito. Não é que eu estou declinando ou desqualificando os métodos, mas sem intenção não vai ser suficiente. Legal. Rogério, é super legal a história, né, porque se o seu pai era assim, o pai do seu pai era mais assim ainda, o vô do seu pai era mais assim ainda, e a gente vem numa cadeia de educação por controle muito antiga, né, ela durou gerações e, de repente, de uma geração para outra, muitos líderes que fizeram, os baby boomers que fizeram essa transição, tiveram que repensar o seu jeito de liderar, porque isso parou de funcionar e isso gera um estresse muito grande
no líder e no gestor e, no final das contas, na equipe também, né. Então acho que esse aceitar essa imperfeição é parte do processo de aceitar essa transição e que a gente sabe o que deve fazer, mas o como tem algo construído lá atrás que é muito difícil. Mas eu queria entrar um pouquinho aqui na neuroliderança e falar para você, perguntar para você sobre como é que as decisões acontecem no cérebro e como é que as conversas difíceis e as negociações são impactadas por esse modelo da decisão acontecendo no cérebro, já que você abriu aqui falando que neuroliderança é uma parte fundamental do seu livro, da sua história, obviamente, né? Então, como que funciona o trabalho do cérebro tomar decisão e o como o líder comercial, provavelmente que está nos ouvindo, né, ou na grande maioria líderes comerciais, como é que eles precisam entender essa tomada de decisão para tomar decisões melhores e mais inteligentes? Muito bem. Então, falando, primeiramente, eu vou para o meio, depois eu volto para o começo. Primeiramente, com esses líderes da área comercial, o principal público-alvo aqui, pessoal, é o seguinte: o cérebro humano só trabalha para satisfazer as próprias expectativas. O cérebro humano, antes de ser altruísta, ele, por natureza, é egoísta. Parece forte essa frase, mas eu vou explicar o contexto neurobiológico. 95% das nossas tomadas de decisões, elas estão baseadas em questões que são automáticas, subconscientes e habituais, enquanto que 5% são conscientes e deliberadas. O que significa que nós fazemos bem o que nós fazemos repetidamente. O cérebro humano, como eu disse, trabalhando só para trazer expectativa, é porque o que acontece? É um neurotransmissor chamado dopamina. E o cérebro fica buscando, através da dopamina, os momentos de prazer o tempo inteiro. Então, é como se o nosso cérebro, Caetano, dissesse o seguinte: pô, chefe, você está passando essa meta para mim? Eu não estou nem aí para essa meta. Porque, no fundo, quem vai ganhar é a empresa. Mas eu quero os benefícios que bater a meta trazem para mim. Quando nós, líderes, entendemos esse gatilho do ponto de vista neurobiológico, a gente pode convidar as pessoas a refletirem de modo consciente que está naquele 5% rapaz, garota, o que é que você vai ganhar ao chegar nesse resultado? Puxa, pode ser uma premiação, pode ser uma promoção, pode ser um aumento de salário, pode ser visibilidade, pode ser empregabilidade, mas nós temos que dar espaço para que as pessoas realmente encontrem o benefício próprio de chegar naquele resultado. Então aqui eu justifico porque beneficiar o sistema para que as pessoas sejam, vou colocar entre aspas, egoístas antes de ser comprometidas com o resultado. Quanto mais egoísta eu for nesse sentido, mais comprometido eu estou com o negócio. Olha que interessante. Parece um paradoxo, mas não é. Porque à medida que eu vejo o que eu estou ganhando trabalhando para a Venda Mais, trabalhando para um agente A, B ou C, batendo minhas metas, mais eu estou feliz, mais dopamina, mais o negócio ganha, mais eu sou reconhecido, mais dopamina e vira o ciclo. Então o que que vem antes, o ovo ou a galinha, né? Então não é sobre colocar ou deixar de colocar metas, mas é de dar espaço para que esse profissional, essa profissional, perceba o que ela ganha trabalhando com aquele resultado. Expliquei ou enrolei, Caetano? Não, explicou. E você sabe que é engraçado, porque eu falo muito isso quando eu faço briefing de palestra, a primeira coisa que eu falo para quem está fazendo briefing comigo é: as pessoas não mudam pela empresa, as pessoas mudam por elas. E se você não achar o caminho delas mudarem por elas, então a abertura da minha palestra é muito isso, é para você, não é pela empresa. Se não achar esse caminho, as pessoas não vão mudar, porque elas mudam por elas mesmas, porque elas se sentem mais poderosas, melhor remuneradas, mais felizes, elas vão buscar o caminho delas. E esses dias eu estava fazendo um briefing com o líder e ele falou bem assim: infelizmente é isso mesmo, né? Ou seja, na verdade, no inconsciente dele, ele estava falando bem assim: pô, eu gostaria que eles mudassem pela minha empresa. Mas não é, eles mudam por eles, e aí a união de todas essas mudanças têm que ser coordenadas para que elas gerem resultado para a corporação, caso elas estejam alinhadas. Caso elas não estejam alinhadas, as pessoas não têm que estar na corporação. Mas as pessoas de verdade, elas mudam por elas. É mais ou menos isso, né, Rogério?
É isso. E você sabe que a contramão disso é exatamente o estresse. O estresse, na verdade, ele é causado quando a gente não percebe o efeito do nosso trabalho, da nossa atividade. Por isso que o estresse não tem hierarquia. Um estresse pode ser com a moça da copa ou com o presidente da empresa. À medida que um presidente da empresa esteja tentando transformar uma cultura, mas não percebe efeito, após 6 meses de trabalho, ele não percebe o mínimo efeito nessa transformação da cultura, ele se sente estressado. À medida que a pessoa da copa vê que ninguém, que ela é invisível, que ninguém está dando bola para ela, aliás, só lembra dela se ela não trouxe o café na mesa de reunião ali, na medida do possível. Ela também se estressa. Então, essa é a contramão dessa dopamina que eu estou trazendo. E isso gera no indivíduo cortisol e adrenalina. Então, do ponto de vista neurobiológico, o cérebro, uma parte do cérebro, que chama amígdala cerebral, ela opera de maneira binária. Ou ela está em aproximação ou em afastamento. Por isso que contar histórias é tão importante, Caetano. Por exemplo, um líder que nos ouve agora, responsável por uma área comercial, no momento que ele tem que colocar um desafio extra para a equipe, nada mais importante do que ele usar narrativas dele, ou da equipe, ou qualquer outra narrativa. Uma história onde passou-se por dificuldades e chegou. Eu não me refiro necessariamente ao clássico do storytelling de Jornada do Herói. Mas o que, que acontece no cérebro humano? A hora que, por exemplo, Caetano, você está contando uma história e eu estou aqui ouvindo para aprender como vende melhor através da sua história, a minha imaginação, que é fruto da consciência, ela foi junto com a sua narrativa. Eu não estava lá, você que estava. Mas pela imaginação eu também estava. É como se eu estivesse no seu lugar. A parte automática do meu cérebro reconhece não Caetano naquele lugar, mas Rogério naquele lugar. E ao essa parte perceber Rogério naquele lugar, ela dispara neurotransmissores, no caso, se a história, a narrativa é propositiva, de ocitocina, de neurotransmissores ou neurohormônios que conectam com a aproximação. Então, o meu corpo fica preparado para resolver aquele problema como se eu fosse Caetano. Tanto que você já deve ter passado por isso, eu já passei na minha carreira. Às vezes você está numa mesa de reunião tentando convencer as pessoas de tomar uma determinada atitude ou implementar uma ideia. De repente, um colega ou uma colega fala assim: tive uma ideia. E você fica olhando para a pessoa e fala assim: mas essa ideia não é tua, foi eu que trouxe semana passada. Né? Se você usar o teu lado egóico, você vai destruir aquilo, porque você está querendo mostrar que a ideia foi tua. Mas se você for um líder consciente, você vai alimentar e vai dizer assim: puxa, fantástica essa tua ideia. Porque, na verdade, boa parte das pessoas não se apropriam da ideia querendo, tipo, sacanear o Caetano porque ele trouxe a ideia e está querendo se apropriar da ideia no lugar dele. É porque o cérebro automático reconheceu que aquela ideia foi dela, porque ele só se apropria das próprias ideias. Olha que interessante. Então, ao invés de você desqualificar, dizendo que a ideia não foi dele, foi sua, alimentar aquilo. Puxa, e como é que você acha que pode fazer? Porque se você realmente, a sua intenção é conseguir bons resultados com aquilo, você há de convir que não interessa de onde veio a ideia. Tanto que aqui na MH Consult nós temos alguns mantras e um desse vale aqui. Não interessa de quem foi a ideia. O grupo que implementou a ideia será reconhecido. E quando dá erro, não interessa quem errou. Nós vamos trabalhar junto para errar, para corrigir o erro. Não, eu tô aqui justamente ouvindo, né, e aprendendo um monte, e aí você falou de histórias, você falou de mostrar o benefício por conta do egoísmo do cérebro na tomada de decisão e, né, ações. Que outras ferramentas que a neurociência pode trazer para nós que somos líderes, Rogério? E assim, você falou do estresse, né? E ambiente comercial quase não tem estresse, não, né, Caetano? É aquela pressão por meta, aquela loucura, não pode perder venda, tem que fechar, né? Como que o líder equilibra isso e o que você pode trazer de mais de ferramentas para a gente ter uma comunicação ainda melhor, além dessas que você já trouxe? E ajudar as pessoas a fazerem, né, o que precisa efetivamente ser feito.
Olha, Kali, não tem receita de bolo. A neurociência não traz receita de bolo, mas eu tenho algumas reflexões, né. Eh, Como eu disse, a amígdala, que é responsável por ou levar para o estresse ou levar para o prazer, propriamente dito, ela tem como se aproximar de ou se afastar, dependendo de como você influencia o ambiente como líder. Então, tem um neurocientista que desenvolveu, um acrônimo chamado SCARF, SCARF, onde, resumidamente, eu não vou passar por todas as letrinhas, são atitudes, pequenas atitudes que a gente pode tomar no dia a dia para que as pessoas fiquem em modo aproximação. Eu vou dar pequenos exemplos. Imagine você, Karen, Caetano e quem nos ouve, você descendo no seu prédio, você mora num prédio e tem um rapaz na portaria ali, e você desce e vai embora, e nem fala com ele, tá? Então Karen desceu, nem falou com essa pessoa, e foi embora para o trabalho dela. De repente, Caetano desce na sequência, e quem tá lá na portaria é o seu José. Aí ele fala: "Bom dia, seu José! Ótimo dia para você, obrigado, bom trabalho aí." No cérebro do seu José, é como se tivesse dado um choque, falou: "Eu fui visto aqui, alguém viu que eu estou aqui, que meu trabalho é importante." Ele faz naturalmente com Karen, o fato de Karen ter ignorado ele, automaticamente ele entra em afastamento, e com o bom dia de Caetano ele entrou em aproximação. Imagine que estourou a tubulação no prédio de vocês e seu José está tendo que chegar nos apartamentos para fechar o registro. Adivinha qual o apartamento que seu José vai fechar primeiro? De Caetano ou de Karen? É o de Caetano, que deu um bom dia. Então, não precisa de coisas mirabolantes. É um bom dia, olhar nos olhos, pedir opinião, né, convidar as pessoas, para um cafezinho, para um almoço. Eu não estou fazendo apologia que você tem que sair com todo mundo para almoçar, mas é um interesse legítimo pelo indivíduo. Por isso que eu comecei aqui o nosso podcast falando sobre a intenção. A intenção é muito poderosa. Essa é uma parte, cara. A outra, você perguntou sobre a questão que conversas a gente pode ter. Então, tem métodos que chama, por exemplo, através da neurociência, de conversa eficaz, onde você tem um determinado problema, uma determinada situação que você precisa endereçar com esse colaborador, com a colaboradora, e você começa fazendo a pessoa visualizar atingindo ou solucionando esse problema. Então, o primeiro ponto passa-se por visualização. Não adianta você visualizar, porque você está gerando dopamina no seu cérebro. Você precisa gerar no cérebro dela. Então você tem que convidar a pessoa a falar assim: como é que você acha que a gente poderia visualizar isso acontecendo, funcionando? E pede para a pessoa narrar. Puxa, a gente está lá e o cliente está feliz da vida, está comprando mais, e agora estamos gerando receita recorrente. Beleza, você já conseguiu o primeiro passo da aproximação. Segundo passo, fala assim: beleza, e nesse cenário que você está imaginando, o que você está sentindo? Esse é o segundo passo. Quando você pergunta para a pessoa o que ela está sentindo, você ativa um gatilho dentro do cérebro chamado metaconsciência, que só nós humanos conseguimos ter isso. Um cachorro, por exemplo, sente fome, sente frio, assim como nós. Só que nós humanos somos os únicos que conseguimos pensar no que estamos sentindo, pensar no que estamos pensando. Isso é chamado de metaconsciência. Quando você pergunta para a pessoa: puxa, e como é que, visualizando isso, como você está sentindo, você ativou essa metaconsciência. E através dessa conscientização de como está sentindo, a pessoa percebe e fala: isso é bom e eu quero mais disso. E ao pensar que isso é bom e eu quero mais dopamina vai gerando. Beleza. Aí vai para o segundo passo. Fala assim: mas como está a situação agora? Aí a pessoa fala: mas agora tá difícil, o cliente não quer me atender, eu já tentei várias vezes." Aí ela estava lá no app e ela baixou. E é normal, nós líderes temos que ter, não é linear essa conversa. Ela tem altos e baixos, às vezes não resolve num dia só. Às vezes não é às vezes você pode resolver em poucos minutos e às vezes não vai resolver no mesmo dia. E aí a hora que ela baixou, você fala assim: "Tá, e o que você poderia,
fazer de diferente em relação ao que você já fez. Então, não dê respostas. A hora que você dá respostas, ele pode fazer porque você é o chefe dela. Mas quando você vira as costas, não vai fazer. E não é que não vai fazer de sacanagem, é porque o cérebro não se apropriou da ideia. Por isso que você tem que fazer perguntas abertas. O que você acha que pode fazer? Porque quando a pessoa ativa essa consciência, ela se apropria da ideia que foi gerada dela. Lembrando, a dopamina só é gerada quando eu gero minhas próprias ideias. Não é gerada por um ambiente externo. O papel do líder é fazer perguntas abertas e não fechada. Fechada assim, por que você não faz isso? Eu já fiz no passado. Esquece, matou a dopamina. A dopamina está em você, mas não no outro. Passado por esse elemento que ela gerou ideia, você tem que levar ela imediatamente para ação, porque a dopamina não fica o dia inteiro. Ela dura segundos ou minutos no máximo. Nem que essa ação seja colocar na agenda para falar com o cliente amanhã, mas tem que anotar agora na agenda, porque ela está, vou colocar entre aspas, dopaminada. E aí, finalmente, você alimenta isso, o que você pode fazer hoje. Então, essa é uma conversa eficaz, Karen, que vai ao encontro para solucionar problemas complexos, que devem ser resolvidos pela pessoa, tá? Porque ela vai ganhar com aquilo. Ela tem que entender que ela ganha com aquela mudança. Porque se for só o chefe ou a empresa que ganha com a mudança, ela só vai te obedecer. Rogério, eu achei genial a sua história e a maneira que você está conduzindo isso. Tem 2 movimentos aqui que eu achei super importante no que você falou. Primeiro, tem que construir uma narrativa, né. Às vezes o líder fica tomando 500 decisões e mudando de direção o tempo todo, querendo que as pessoas acompanhem as decisões, mas elas vão acompanhar uma narrativa. E o líder muitas vezes ele tem a ideia, mas ele não constrói a narrativa, ele apresenta a ideia e essa ideia já nasce quase morta, porque as pessoas precisam entender um porquê, uma narrativa e como você bem disse aqui, o que elas ganham com esse processo, o que elas vão ser beneficiadas com esse processo, porque senão a dificuldade de mudar é muito maior. Por outro lado, você tem momentos que você precisa gerar, né, aqui os líderes comerciais, um estado de atenção na equipe. E aqui eu vou, quem sabe, retroagir um pouco dentro do processo de liderança. Mas assim, eu preciso gerar uma mudança de direção na equipe. Em alguns momentos o líder precisa falar, cara, vamos para cá, e a equipe precisa acreditar que eles precisam ir para lá, porque é um final de mês, assim, cara, pega a carteira de clientes, analisa a carteira de clientes, pega essas oportunidades aqui, me traz, vamos fazer. Como trabalhar essas decisões de curto prazo com essas narrativas que são importantes para mudanças consistentes de longo prazo. Então, as narrativas, ok, essas decisões de curto prazo, estado de atenção, mudança de direção da equipe num momento que algo acontece no mercado, por exemplo, agora, com o petróleo subindo, plástico subindo, as empresas vão ter que subir preço. E não tem muita discussão. Alguns segmentos vão ter que subir preço para que consigam vender mais, por exemplo, o setor plástico. Então, como é que o líder trabalha com essas 2 movimentações, uma do convencimento e da grande narrativa que gera grandes mudanças de direção, e a outra do: "Meu, agora é assim, tem que fazer e vamos embora"? Olha, Caetano, eu procuro sempre ser muito prático e eu também sou um vendedor aqui na MH Consult, né? E também tenho essas questões com a minha equipe, tá? E é por isso que eu sempre digo, ambos os cenários que você apresentou são insuficientes. Tanto a narrativa, essa questão da narrativa que a gente abordou, como o outro cenário que você falou, temos que resolver aqui agora e você vai precisar usar comando e controle. Ambas são insuficientes, mas ambas são necessárias. O que significa? Chegou no final do mês, você precisa chegar num resultado. Não é hora de sentar com o grupo, vamos lá, vamos criar uma narrativa, vamos ver para onde vai. É comando e controle. Isso é a vida como ela é. A grande questão é, não dá para ficar no comando e controle o tempo inteiro. A hora que você afirma para si, aqui é só, tem uma expressão que a gente ouve muito no mundo corporativo, né? Tiro, porrada e bomba, né? Aqui é tiro, porrada e bomba. Aqui a casa está sempre caindo. Aqui a gente sempre está devendo. Você imagina ficar usando essas argumentações o tempo inteiro? Imagina só, Caetano, eu e você, o que que passa na nossa cabeça? Limpa tudo que é uma questão de contexto. O que que é tiro, porrada e bomba? Com tiro, porrada e bomba, você está em algum lugar hostil. E num lugar hostil, o que que você faz? Você vai para debaixo de uma mesa,
ou atrás de uma parede, ou entra num tanque blindado, porque você quer se proteger. E eu quero deixar uma coisa muito clara para todos os líderes que nos ouvem. O cérebro automático, que está 95% tomando decisões, ele não entende que tiro, porrada e bomba é só uma figura de linguagem. Para essa parte do cérebro é real. E ele está reagindo a isso. Os seus colaboradores e você que está usando a narrativa. Está reagindo. O seu corpo está em cortisol e você está se protegendo. E às vezes a melhor forma de você se proteger, como é que é? Atacando a equipe. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E tem hora que não tem jeito, porque é a vida como ela é. A minha reflexão, quando eu falo que ambos são necessários, é: tudo bem, agora fechou o mês, ou deu certo ou não deu certo, a gente precisa ressignificar isso, precisa reconfigurar isso. Qual é o momento dentro desse período? Eu não sei se é um mês ou daqui 3 meses, mas precisa haver momentos para eu fazer as pessoas visualizarem onde elas podem ser propositivas e mais produtivas. Tá? Então, na hora que o bicho está pegando, que a meta tem que fechar, é o que a gente já sabe fazer. Se o que a gente sabe fazer é mandar as pessoas ligar para o cliente, ou baixar o preço, ou sei lá, você pessoalmente negociar na frente do teu vendedor, faça-o. Faça-o sem peso na consciência, porque é o que você tem para agora. O problema não é o agora, o problema é fazer isso ao longo do ano inteiro. Essa é a diferença. Eu tô aqui formigando para falar sobre esse tema, porque acho que você puxou um tópico muito importante, sabe, Rogério, que é essa mania que nós, seres humanos, temos de rótulos, né. Então, durante muito tempo no mundo corporativo se falou: "Qual é o seu estilo de liderança?". Até hoje tem, né, "Vamos fazer um diagnóstico para identificar o seu estilo de liderança". E eu acredito que a gente vive num momento do mundo, da sociedade, enfim, de tudo, em que não dá mais para o líder ter um estilo de liderar, né. Não dá mais para o vendedor ter um estilo de vender. A gente precisa ter várias ferramentas, né, várias possibilidades dentro da nossa caixinha de ferramentas, para que a gente vá mudando esses estilos a depender do momento, como foi esse exemplo que a gente trouxe agora, né, final de mês, início de mês, sei lá, estratégia, final do mês, resultado, foco em decidir ali no rápido, no agora. A gente precisa, como líder, entender que talvez o nosso estilo de liderança ele tenha que mudar a depender do perfil de pessoa com quem a gente está se relacionando, gerações, enfim, uma série de situações que, né, a gente precisa se moldar, se adaptar. Porém, contudo, entretanto, você falou lá no início, né, que a gente se torna, muito bom naquilo que a gente repete, né, essa é foi um conceito que você trouxe. Então, na medida em que eu, líder, tenho um estilo de liderança e eu exerço mais esse estilo, eu me torno muito bom nele e eu vou querer o quê? O cérebro egoísta, eu vou repetir aquilo que eu já sou bom. Como treinar o nosso cérebro para que a gente desenvolva mais essas maneiras diferentes para agir como líder em situações distintas, com pessoas diferentes, com perfis distintos. Excelente questão, Karen. E para isso eu vou usar uma historinha rápida, mais uma vez. Uma vez eu estava com a minha terapeuta e reclamando. Puxa, porque minha esposa fez isso, aquilo, e eu estava contando com ela, e assim por diante, porque meu filho, e assim por diante, e porque o pessoal da minha equipe não vai, porque eu já falei para eles, eu tenho que ficar em cima toda hora, e porque o cliente não sei o quê. E aí minha terapeuta calmamente olhou para mim e falou assim: "Mas o teu problema está muito fácil para resolver". E eu levei um susto e fiquei indignado, eu falei: "Como é que essa maluca vem falar que meu problema está fácil de resolver? Eu estou aqui pagando para ela, uma questão complexa, né". E ainda bem que eu não verbalizei nada, mas a minha indignação estava comendo solta na minha cabeça, no meu pensamento, e ela conclui: "É fácil, você volta na época que você era eletricista de manutenção, assim você não precisa ser líder, você não tem um negócio, você separa da sua esposa e deixa a guarda do teu filho com ela, porque assim você não tem esposa e não tem filho. Sua vida está resolvida". E aquilo foi maravilhoso para mim. Sabe o que eu aprendi com aquele cenário? Que eu sou fruto das minhas escolhas. E através das minhas escolhas, conscientes ou não, fazendo repetidamente, eu vou criando os meus estilos e me adaptando nesse formato.
Então, Karen, eu também acho que os inventários, a gente não pode olhar eles de uma maneira maniqueísta. Os inventários são ótimos para dar dicas onde são nossas preferências psicológicas, cognitivas, preferências para se expressar e assim por diante. Mas quando a gente está lidando com seres humanos, eles não têm que se adaptar a nós, principalmente nós líderes, nós que temos que nos adaptar a eles. E a gente precisa lembrar o que é que nós escolhemos na nossa vida. Que sejam conscientes, que sejam subconscientes. Mas foram nossas escolhas e a gente não pode fugir disso. Ao me deparar com essa história, e revisitando ela quando eu escrevi o livro, inclusive, falei assim: eu, Rogério Baber, hoje estou onde eu quero estar. Às vezes, por situações da vida, não necessariamente eu estou onde eu gostaria de estar. Não é o caso agora, mas já aconteceu muitos casos na minha vida. Mas, mesmo se eu não estou onde eu gostaria de estar, como é que eu entendo que isso é só uma fase transitória na vida? Porque tudo é passageiro. E eu não posso me apoiar que esse é o meu estilo e as pessoas que se adaptem. Isso não serve para nós como líderes. Nós, líderes, não temos o direito de não nos adaptarmos para conseguir o melhor das pessoas. Porque as pessoas, aquela máxima que até uma retórica são os maiores ativos da empresa, eu adoro um livro do Jim Collins. Primeiro que eu não acho que as pessoas são o maior ativo da empresa. Eu acho que as pessoas certas são o maior ativo da empresa. Então, se eu tiver que fazer escolhas, eu vou primeiro me direcionar a pessoas que eu vejo que podem ser mais produtivas naquele momento. Não é que eu estou ignorando as outras, mas se nesse momento eu tenho que fazer escolhas, é lá que eu vou investir. Porque como eu não posso ser onipresente, e minha agenda dá para eu atender 2 pessoas hoje do meu time, é essas 2 que eu vou escolher. E que estilo eu tenho que me adaptar para falar com elas. Então, o que eu quero trazer, na minha opinião, na minha, humilde opinião aqui, é que, não interessa um estilo específico. Interessa é o ambiente onde você está e como você pode conseguir produtividade. Então, à medida que você se depara com mais arcabouços conceituais, com mais leituras, com mais conhecimentos, com mais network, com mais benchmark, mais você vai ampliando o seu repertório. Não adianta a gente falar assim: bom, eu já li isso aqui, esse aqui é meu estilo, fiz inventário, então eu sou assim. Você está fadado ao fracasso, né? E isso, você mencionou as gerações, para mim é a mesma coisa. Eu tenho uma opinião muito contrária do que a galera tem falado sobre gerações. Não é sobre gerações, é o contexto social. Quando eu tinha 18 anos, que é a idade do meu filho agora, eu queria crescer, eu queria ir rápido, eu queria saber quando é que eu ia poder comprar meu carro, quando eu ia ter minhas coisas. Acontece que o cenário era diferente. Agora, com a tecnologia, eu posso ter acesso a muito mais coisas do que eu teria que trabalhar uma vida inteira para ter antes. Hoje, um garoto pode pegar um Airbnb e morar uma semana num lugar que ele acha bacanérrimo, que eu, com 18 anos, não teria a mínima condição. Eu olhava para aquilo lá e eu falava: é impossível comprar esse lugar bacanérrimo. Eu vou ter que trabalhar uma vida inteira para conseguir dar entrada aqui. Então, eu acho que toda vez que a gente fica procurando rotular ou o colaborador, ou a geração, ou a pessoa que mora em determinado estado, ou em outro país, ou o cliente tipo A, tipo B, a gente está deixando de ter oportunidades de mudar o nosso estilo para se adaptar àquele ambiente, àquele contexto, àquilo lá. Então, na minha opinião, nunca é sobre o outro, é sempre sobre nós mesmos. Rogério, perfeito. Eu vou contar uma história aqui, Rogério. Vou aproveitar aqui a sua deixa e vou contar uma história. Esses dias eu estava fazendo mentoria de um cliente nosso, e eu estava conversando com ele, e ele o tempo inteiro repetia, falava assim: meu estilo é esse é meu jeito de fazer, esse é assim que eu faço, porque você sabe que eu sou assim, e tudo que ele falava era para justificar o como ele era. E, cara, chegou uma hora que eu com muita experiência, graças a Deus aí no mercado, olhei para ele e falei assim: não quero saber como é que você é. Eu quero saber como você precisaria ser nesse momento. Vamos descrever aqui como você é e como você precisaria ser? E a hora que ele olhou pra mim, ele falou: "Como assim?" Eu falei: "Cara, não é o como você é. Claro que isso é a base de todas as decisões, mas como você deveria ser nesse momento, é onde você de verdade tem que estar."
Então você como líder tem que saber o como você é, porque a base de tudo é autoconhecimento, mas acima de tudo saber que líder você precisa ser naquele momento. E essa adaptação é extremamente importante. Então, todo o nosso papo hoje, ele foi muito em torno disso, né? Em torno de o que você tem como objetivo, como você constrói uma narrativa para que as pessoas entendam o objetivo, como eles entendem por meio dessa narrativa que atingir o objetivo é bom para elas, essa construção, mas que em algum momento também é uma mudança de direção rápida e o seu repertório tem que trazer uma maneira mais diretiva de atuar, mais antiga e que isso tudo se completa. Rogério, você deu uma aula hoje aqui de neuroliderança, de liderança, com histórias deliciosas. Eu queria agradecer muito, em nome do podcast Venda Mais, a sua presença aqui, da Karen também. Foi muito bacana essa troca, foi muito viva essa troca, e eu acho que coloca o líder numa posição lá de autoanálise muito forte. Então, eu agradeço demais a sua presença aqui no podcast Venda Mais. Foi muito bom ter você aqui. E posso colocar antes de você encerrar, Rogério, colocar uma pimentinha aqui, né? Eu acredito que, para encerrar, é bacana a gente falar sobre a importância do líder treinar, né? Do líder se desenvolver, do líder aprender, para que ele possa evoluir, porque a gente falou tanto aqui, né, desse desafio que é liderar pessoas, das ferramentas que existem, de aumentar as ferramentas, aumentar repertório, né? Eh, a gente tem pesquisas mostrando, né, metade dos líderes do mundo nunca repassaram por um treinamento de liderança. Tem uma outra pesquisa que eu estava lendo no final de semana, 87% das pessoas dizem que já tiveram um líder tóxico na vida delas. Quer dizer, as coisas estão muito conectadas, né? Então, tanto a Venda Mais quanto a MH tem fazendo o jabá aqui agora, né, o merchan, as duas empresas têm uma série, né, de treinamentos, de serviços, de ferramentas para ajudar a desenvolver lideranças. Esse podcast, né, da MH, treinamentos, mentoria, enfim, uma série de coisas. A gente precisa se desenvolver como líderes, desenvolver os líderes das nossas empresas para que eles possam desempenhar uma gestão melhor dos nossos times e a gente possa gerar mais resultados assim. Rogério, super obrigada mais uma vez, que delícia bater esse papo, ouvir tantas histórias e aprender com você. Eu sou extremamente grato pela oportunidade, pela abertura de vocês. Lembrando que é a primeira vez que eu falo do livro publicamente, que ele será, a gente está agora em março, será lançado no final de maio. É a primeira vez aqui, através do podcast da Venda Mais, e estou lisonjeado pelo convite e pela oportunidade. Estou muito feliz, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui e na sua profundidade, eu volto a dizer, na nossa convenção, Karen teve a brilhante ideia de te trazer, que muito gentilmente nos atendeu. Quando você começou a falar lá, me inspirou demais, foi muito bacana e eu acho que é importantíssimo essa profundidade. E eu acho que é super legal que a Karen falou também de que isso é treinável, isso dá para desenvolver, sabe? Porque às vezes a gente fica ali do nosso jeito, no nosso modelo, e a gente não se abre para o desenvolvimento. Então seja você o CEO, seja você o diretor, seja você o gerente, seja você o vendedor, é sempre treinável essa mudança de perspectiva. A gente acostumou muito de que só se treina técnica. Não, se treina atitude, você treina essa revisão no seu processo de liderança. Então, esse podcast foi um verdadeiro treinamento para nós que somos líderes. Mais uma vez, muito obrigado, Rogério, muito obrigado, Karen. E daqui a pouco o livro do Rogério tá aí pelo Brasil, espalhados pelo Brasil. Repete o nome do livro, por favor, Rogério. Sinapses de um líder imperfeito. Neuroliderança, vulnerabilidade e resultados. É isso. Liderança, leitura obrigatória para líderes, né? Exatamente isso. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado para você que está nos acompanhando aqui no podcast Venda Mais. Até a próxima edição.